Olá pessoal, iniciaremos agora a nossa aula sobre ferramentas de comunicação virtual aplicadas à educação, certo? Essa é uma disciplina do nosso curso de licenciatura em computação. Primeiro, eu quero me apresentar, meu nome é Maelno Martins Freitas, certo? E vou ser o professor dessa disciplina, Vamos passar aqui, aqui é meu nome, Maelno Martins Freitas. O meu e-mail, maelno@gmail, certo? Caso tenha alguma dúvida durante a disciplina, vocês podem me enviar algum e-mail ou então entrar em contato comigo pelo sistema, certo? O sistema Moodle. Vamos lá. O ensino e as atividades didáticas assistidas por computador, certo? Esse vai ser o nosso primeiro tema da nossa disciplina, dessa disciplina de ferramentas assistidas por computador, ok? Primeira coisa que a gente vai trabalhar mesmo é a parte inicial da questão da história da evolução do computador, certo? Vamos lá. Esses 4 itens serão o que farão parte da nossa apresentação, dessa disciplina, Primeiro, nós trabalharemos a história da utilização do computador no ensino, teoria de aprendizagem empregados em ambientes computacionais utilizados na educação, classes de sistemas computacionais para o uso na educação e tipos de softwares voltados para a educação, certo? Vamos lá, vamos iniciar no item 1, que é a história da utilização dos computadores, computador no ensino, ok? Inicialmente, a gente em 1924, com Sidney Pressman, começou a fazer toda a utilização inicial, dos computadores na educação, Ele se baseou na leitura de cartão, a leitura de cartão-resposta, que foi inventada próximo da época, para iniciar alguns estudos relacionados à utilização de uma máquina, para ajudar na educação. Posteriormente, no final da década de 50, Skinner, utilizando também essa ideia, ela consistia em uma pequena máquina que o aluno poderia passar um papel, e responder algumas perguntas, e relendo e passando para frente e tal. Uma máquina bem simples e rudimentar, mas na época era revolucionária, certo? E a partir da década de 50, muitos softwares baseados nessa ideia de Skinner foram desenvolvidos, Softwares usando, no caso, a máquina, os computadores da época, certo? E a partir daí, a partir dos anos 80, que houve, na realidade, uma grande evolução nessa parte de computadores, foi que essa ideia de Skinner voltou em voga, voltou a fazer parte mais massivamente do meio de comunicação, ou melhor, das escolas da época, desculpa, com o advento do microcomputador, certo? Com a invenção do microcomputador, que foi quando Steve Jobs, e Wozniak introduziram, inventaram, lançaram esse microcomputador, começou a se disseminar essa ideia de Skinner em muitas escolas da época, E nessa mesma época, Seymour Papert, propôs um computador como uma ferramenta, uma ferramenta de ajuda, um instrumento de aprender fazendo e refletindo. Ou seja, o computador ainda era usado com essa ideia de Skinner para substituir o material didático, E Seymour Papert propôs que o computador fosse utilizado de uma outra forma, utilizado para que o aluno possa fazer alguma coisa, criar alguma coisa, ou então realizar algum experimento no computador, e a partir daí ele possa ser ajudado na sua aprendizagem. Essa imagem ela representa o funcionamento do computador com relação à direção do ensino,
certo? E a utilização do computador, do software e do aluno, certo? Então, olha, na parte de cima você pode ver o ensino e a aprendizagem através do computador, certo? E a direção. Essa imagem representa a ideia de Skinner, né, e de Papert, certo? Que seria de Skinner aqui, onde onde o computador, né, juntamente com o software, envia o ensino, né, a direção do ensino para baixo, para o aluno, certo? Essa é a ideia de Skinner, né, que está ligado à teoria do instrucionismo, ok? E nessa parte, né, nós temos a ideia de Papert, que o aluno, certo, através do software pode utilizar o computador, né, e assim, através do ensino-aprendizagem, né, receber do outro lado outras informações e fazer um ciclo, né, o ensino-aprendizagem aqui, ok? Então, a partir daí, a gente vai começar a estudar as teorias de aprendizado, certo? Empregados em ambientes computacionais utilizados na educação, certo? Então, essas teorias nós conheceremos para que a gente possa entender direitinho como que funciona essa questão da utilização do computador no ensino, né? E as suas estratégias e outras coisas mais, né? Vamos iniciar por essa parte e ir aprofundando no assunto para que a gente possa conhecer mais um pouco sobre a utilização do computador, né, no ensino e na aprendizagem, certo? Vamos iniciar com as teorias. As principais teorias são, que eu já até cheguei a comentar, são a instrucionista, né? O instrucionismo é uma corrente pedagógica baseada na teoria didático-tecnicista sustentada pela teoria de aprendizagem comportamentalista ou behaviorista, né? Que o representante é o Sr. Skinner, Buffers e Frederick Skinner, certo? Um exemplo de utilização um exemplo de sistemas que a gente utiliza seriam os tutoriais, né? E os exercícios e práticas, que são os mais simples, né? E a questão da instrução programada, no caso, a pessoa que programa a máquina, ela vai instruir de forma sequencial a máquina a fim de criar um material didático, né? Sequencial, certo? Para que seja apresentado ao aluno e a partir daí o aluno possa fazer algum exercício, uma prática, a partir do conteúdo ministrado, mas dessa forma sequencial ainda. Certo? Essa imagem, ela diz mais ou menos o que o computador faz, né? A informação é inserida no computador, né? E transmitida para o aluno. E a partir daí, ele só vai ter essa recepção da informação. Certo? Aí ele vai tratar ali, dentro da cabecinha dele ali, a imagem, vai raciocinar sobre o assunto e fazer alguma coisa depois, ok? Mas é basicamente isso, ele vai receber a informação para poder fazer alguma outra coisa. Ou fazer um exercício prática ou outra coisa relacionada, mais externa, não utilizando em si a programação do computador, fazendo alguma coisa no computador. Ele vai receber a informação e a partir daí utilizá-la. E o construcionismo, né, a teoria construcionista, né, que o objetivo é fazer com que o aluno tome a iniciativa, incentivando a busca de um conhecimento pautado em uma aprendizagem significativa. Um computador como uma ferramenta, né? Então, a partir daí, a partir dessa teoria que o seu idealizador, Simon Papert, ele passa a utilizar o computador como um meio, certo? Uma ferramenta que o aluno pode utilizar, programar e fazer uma reflexão acerca da utilização daquele conhecimento que foi passado ou que foi pedido para que ele faça, ou um tipo de exercício, alguma coisa assim, utilizando o computador como uma ferramenta, certo? E não mais como simplesmente
simplesmente uma máquina que vai mostrar o conteúdo para você. Isso se baseia na questão da... Você percebe mesmo que o instrucionismo é aquela forma tradicional de ensinar, né? O professor está lá para transmitir o conhecimento e o aluno recepciona, certo? E já no construcionismo, o aluno ele faz alguma coisa, ele passa a ser um polo um pouco mais ativo nessa construção do conhecimento, certo? Outra, a máquina começa a ser utilizada para planejamento, para descrição, execução e reflexão. Faz parte do ciclo interativo do aprender, né? Aprender fazendo e refletindo. Os exemplos aí os exemplos de sistemas que utilizam esse tipo de teoria seria a modelagem de simulação, micromundos, ambientes programáveis e de autoria. A gente vai ver isso mais para frente, certo? E Simon Papert, ele trabalhou com Jean Piaget e utiliza também algumas técnicas, umas técnicas e conhecimento relacionado a Levi-Vygotsky e Paulo Freire, certo? A ideia de Papert, representada nesse diagrama, né, tem a ver com a descrição da solução do problema através de uma linguagem de programação, certo? Essa é uma figura base onde mostra, né, essa relação, que a relação não passa a ser mais direcionada do computador direto para o aluno, mas o aluno passa a refletir, né, utilizando várias estratégias, como uma estratégia social, ou com um mediador. Aí a gente põe Freire, Piaget, né, através de uma abstração reflexionante, pseudo-reflexionante, e por aí vai, certo? E outra teoria também, uma teoria mais moderna, que é o conectivismo, né? Uma teoria de aprendizagem para a era digital. É uma teoria mais moderna, pouco tempo atrás, né, utilizada para explicar o efeito que a tecnologia teve sobre a forma como as pessoas vivem, como elas se comunicam e como elas aprendem, certo? Essa é uma nova teoria, né, que está sendo estudada sobre esse comportamento que hoje a gente vê no dia a dia da sociedade, né, na utilização da própria internet, certo? Então, vamos passar para frente, né? Vamos trabalhar agora as abordagens pedagógicas do uso do computador, né? Como eu falei antes, né, uma delas ela é utilizada como uma ferramenta e outra como uma máquina de ensinar. Como uma ferramenta, como máquina de ensinar, vamos iniciar como máquina de ensinar, né? O computador ensina o aluno, a instrução é auxiliada pelo computador, basicamente substitui um livro didático. Basicamente é isso, né? A máquina de ensinar, ela só transmite algum conhecimento para você, né? Reproduz um método tradicional, né? É como se fosse um simples livro, né, que você vai passar. Só que, logicamente, tem alguns ingredientes de tecnologia que também é uma forma normal. Hoje a gente utiliza de várias formas. Hoje em dia é uma forma válida, certo? Utilizar o computador como uma máquina de ensinar. Então não está nada em uma coisa antiga, ultrapassada, não. É uma coisa que a gente utiliza hoje, sim, normalmente, certo? E faz parte do nosso dia a dia, certo? E como uma ferramenta da mesma forma. Permite que o aluno represente suas ideias através do software, ensina o computador a refletir sobre o resultado obtido, certo? Então o aluno passa a ter um polo mais ativo, ele simplesmente não está recebendo aquela informação, ele passa a trabalhar com o computador de forma ativa a fim de refletir o que está sendo feito, a tarefa que está sendo feita, certo? Temos as categorias de softwares que estão categorizadas como uma ferramenta, né, nessa interação como se fosse uma ferramenta. Os processadores de texto e imagem, sistemas de autoria, planilha eletrônica, modelagem e simulação, e por aí vai, certo? Agora vamos trabalhar essa parte das classes dos sistemas computacionais para o uso na educação. Essa denominação, essa classificação, certo?
foi retirada de Valente 2009, certo? Que é uma classificação acerca dos softwares e sistemas que são utilizados na educação, certo? Uma forma generalista, né, de visualizar a funcionalidade dos softwares que são criados todo momento hoje em dia, né? Mas na época ainda havia uma preocupação em estudar como que eles funcionavam, tal, qual que era a classificação para diferenciar cada um, certo? Isso aí vai ajudar a você entender mais ou menos como os softwares atuam na educação, certo? Os tipos de software e como eles atuam na educação. Ó, a gente dividiu em dois tipos, está dividido em dois tipos, né? O ensino assistido por computador, né? São as classes de sistemas computacionais, né? Que valorizam a questão do ensino assistido por computador, né? E ambientes interativos de aprendizagem, certo? E é isso mesmo. Os dois e mais um que vai estar mais na frente, com relação à utilização da internet, ok? Então, o ensino assistido por computador, né, preocupa-se com o processo de adquirir, armazenar, representar e principalmente transferir a informação, certo? Então, basicamente, ele tem uma função de guardar a informação para poder fazer a transmissão, certo? Característica de utilização: material organizado de forma logicamente encadeado, basicamente o conteúdo em formato digital, certo? E incorporado posteriormente, tomada de decisão sobre o que ensinar, quem ensinar e como fazer. Então, basicamente, essa classe, ela se adequa à teoria de Skinner, né? Que é em parte da instrução programada, né? E com a evolução da instrução programada e do próprio computador, né, surgiram esses softwares que são chamados tutoriais, que a gente vai ver mais para frente, que eles passam a incorporar a questão da tomada de decisão em algumas áreas, utilizando inteligência artificial. A gente vai conhecer alguns softwares ou sistemas que são criados relacionando essa questão de tomada de decisão e outras coisas, certo? Um exemplo deles são o exercício e práticas e os tutoriais, né? O exercício e prática, vou iniciar como tutoriais. Os tutoriais, né, são Computer Assisted Instruction, né? Ou computadores de assistência à instrução, né? Que é baseado na ideia de Skinner, né, como eu falei, e os ICAIs, né? Intelligence Computer Assisted Learning. Eles são, basicamente, né, eles podem tomar algum tipo de decisão, certo? Como eu falei, né, sobre ensinar, quem ensinar e como fazer, né? E esse que é o que está em voga hoje, que é o Sistemas Tutores Inteligentes, né, o STI. Né, que são sistemas que propõem auxiliar o processo de ensino-aprendizagem utilizando as técnicas, métodos de inteligência artificial. Né? Então, são sistemas que utilizam inteligência artificial para transmitir o ensino, né, e tomar algumas decisões a partir do que o aluno respondeu, do que ele leu e do que ele respondeu, né, durante o tutorial. Né? Então, entram algumas técnicas mais avançadas. Hoje em dia, temos muitos estudos relacionados a isso, certo? Ambientes interativos de aprendizagem. Deixa eu voltar um pouco, que eu falei aqui sobre exercícios e prática, né? Exercício e prática eu não coloquei porque a gente simplesmente é aquela explicação básica, né, de um computador que tem simplesmente uma base sequencial que você vai seguir, né, como se fosse uma página qualquer na internet, que você segue e lê aquele conteúdo de forma sequencial, né, e no final tem algum exercício. Basicamente é isso. Vamos passar aqui. Agora a gente vai entrar na parte de ambientes interativos de aprendizagem, certo? Que é uma classificação, né, que
hoje, acho que está em voga muito essa parte de ambientes interativos de aprendizagem. Né? São ambientes onde o aprendizado é entendido como uma construção individual do conhecimento a partir da atividade de exploração, investigação e descoberta. Ok? Uma característica de utilização, construção e não instrução. Então, esses sistemas eles fazem com que o aluno tome alguma iniciativa. O controle fica com o estudante, certo? Individualização e determinação pelo estudante e não pelo sistema. Então, o estudante é que toma a iniciativa. O feedback é mais rico, ou seja, ele recebe alguma informação rapidamente sobre o que está fazendo, certo? Mesmo que seja de forma coletiva ou não, com outros alunos ou em algum ambiente que seja distribuído, certo? Gerando a partir da interação do estudante com o ambiente de aprendizagem e não pelo sistema. Certo? Entre os sistemas que trabalham com essa abordagem, que é a abordagem de ambientes interativos de aprendizagem, nós temos a modelagem e simulação, os ambientes de programação, os micromundos e os ambientes de autoria. Né? Então, a gente vai aprender sobre o que cada um desses trabalha, como cada um desses trabalha, né? Para a gente poder direcionar o nosso conhecimento acerca da utilização dos computadores e a interação com o estudante, certo? Com o aluno. Então, vamos lá. Certo. Modelagem e simulação. O que é modelagem e simulação? Modelagem é um processo de modelar um fenômeno real ou fictício para observar ou analisar o seu comportamento no tempo. Então, a partir da modelagem, essa é uma forma geral, mesmo que seja uma modelagem não computacional, né? Então a gente vai pegar um fenômeno do mundo real, vai reproduzir de alguma forma em algum material, certo? E a partir dessa reprodução a gente vai analisar o comportamento daquele objeto a partir da interação de alguma coisa que você vai aplicar naquele modelo, certo? Então, computacionalmente, é basicamente a mesma coisa, certo? As fases de construção de um modelo, elas passam pela construção do modelo que representa aspectos relevantes do sistema sendo estudado, né? Então, a gente vai reconstruir o que está sendo estudado, né? Aquele fenômeno, certo? Aquele fenômeno que foi reproduzido, né? Modelado. Né? A experimentação e análise do modelo criado, né? Que é essa parte de simulação, que é a parte de simulação, e a comparação do modelo construído com o sistema real. Então, a partir da aplicação da simulação, a gente vê o comportamento do sistema real. Então, é dessa mesma forma na parte computacional, né? Que é a modelagem computacional. No computador, você passa a reproduzir, a construir um modelo a partir de uma simulação, a partir de um objeto real, né, um fenômeno real, né, e a partir daí você pode, computacionalmente, né, através de artifícios tecnológicos, fazer uma modelagem, né, simular o que está acontecendo no mundo real, através do computador. A gente tem muitos exemplos desse tipo de modelagem. Alguns jogos, por exemplo, também são modelados para simular a vida real, certo? SimCity, outros jogos que são muito explorados hoje em dia também são. Umas vantagens da utilização da modelagem, né? Introduz o aprendiz em uma visão mais precisa do processo que está modelando. Conceitos, estratégias, visão e processo. Então, o aluno, para construir o modelo, ele precisa entender como que funciona no mundo real aquele fenômeno. Né? Então, a partir daí, para que ele faça essa modelagem, ele tem que entender os conceitos, as estratégias, a visão do processo, né? Certo? Impõe um caráter mais questionador sobre o domínio do conhecimento modelado, né? E propõe uma postura mais ativa a partir da reflexão acerca do resultado. Consequentemente, reavaliar, reconstruir e refletir, né? Que está na base das teorias do construcionismo, aliado a outras teorias
do construtivismo e do socioconstrucionismo, certo? De Piaget e Vygotsky. Ambiente de programação. Os ambientes de programação, eles servem, o aprendiz utiliza um computador para desenvolver uma tarefa, certo? Então, ele serve para que a pessoa que utiliza o computador, ele planeje e execute alguma tarefa, no caso, programar o computador, consiste em instruir de acordo com as suas possibilidades, capacidades, para realizar uma tarefa de forma livre ou guiada, certo? Ou seja, o aluno, através da utilização de programas de computador, passa a realizar essa tarefa, a partir das informações que são enviadas, como, por exemplo, como realizar o programa em determinada linguagem de programação. E ela vai fazer o que foi pedido, certo? O que foi pedido passando isso para o computador, e a partir do computador ele vai receber uma resposta, certo? E a partir dessa resposta ele vai refletir e, no caso, se der tudo certo, ele vai terminar o programa. Se não der certo, ele vai depurar essa informação e refazer ou replanejar. Exemplo de tarefa, por exemplo, elaborar texto em um processador de texto. Isso ou pesquisar um banco de dados, criar um banco de dados, tabular, organizar informações em uma planilha eletrônica, certo? Algumas vantagens. O aluno pesquisa, elabora, analisa e depura todo o processamento utilizado para realizar a tarefa. Permite uma reflexão sobre o processo da realização da tarefa, certo? Um programa representa a descrição escrita de um processo de pensamento, o qual pode ser examinado, discutido com outros e depurado. Então foi o que eu falei. O aluno ele passa a ter um polo mais ativo, onde ele descreve o processo, certo? Planeja direitinho, escreve o que ele planejou no computador, recebe uma resposta daquilo que foi escrito, ou uma observação de um professor ou de um tutor externo, processa aquilo no computador, visualiza, recebe estímulos e a partir daí passa a discutir, examinar o que ele fez, e depurar e refazer, certo? Micromundos. Esse tipo de sistema, eu vou dar uma definição dada por Papert acerca do que são micromundos. Então, micromundos é como um subconjunto da realidade ou uma realidade construída, cuja a estrutura casa com a estrutura cognitiva de maneira a promover um ambiente em que esta pode operar efetivamente, Então, o micromundos é um subconjunto da realidade, certo? É uma realidade retirada e colocada em outro ambiente. Vamos dizer assim, ele separa essa realidade, e constrói uma estrutura, certo? A fim de utilizá-la para que o aluno possa trabalhar essa parte cognitiva, certo? Outra definição de valente, baseado em computadores, é uma conjunção de primitivas claramente especificadas que possibilitam transformações de estado em objeto, cujos atributos são definidos em um conceito fundamental de construtos de programação. Outra definição aqui. É um conjunto de informações organizadas no computador acerca de um subconjunto da realidade. Então, a realidade é um subconjunto retirado da realidade, do que existe, palpável hoje, em qualquer lugar, certo? De maneira que, sequenciada ou organizada, organizadas ou utilizadas de forma coerente, podem gerar representações de objetos que compreendem e expressam a realidade real, a realidade, certo? Então, seria como se você pegasse um exemplo, o Logo. Logo é um sistema simples que mostra o micromundo dos gráficos. Então, a partir da utilização dos computadores, a gente consegue utilizar o computador para representar ambientes gráficos, como, por exemplo, representar um quadrado
uma circunferência, desenhar essa circunferência a partir do computador, né? Então, esse mundo dos gráficos foi retirado e colocado, né, como subconjunto e colocado no computador para que ele possa ser utilizado, né, para que o aluno possa adquirir um aprendizado acerca dos gráficos, por exemplo. Um deles, um sistema que é muito conhecido é o Logo, né, que foi desenvolvido por Papert e idealizado e difundido, certo? Trabalha o micromundo dos gráficos, os sistemas de modelagem e simulação, como por exemplo o MATLAB, que é um sistema muito conhecido para simulação na parte gráfica também, né? Só que mais sofisticado, né? E outros sistemas muito mais elaborados, como o sistema de simulação de organismos vivos, que ele retira a ideia, o micromundo, da questão dos sistemas biológicos, como, por exemplo, as interações das células na corrente sanguínea, ou a ação de um vírus em umas células, de um determinado vírus, o comportamento dele, certo? Então ele reproduz isso. Basicamente é isso. Certo, agora a gente vai falar sobre ambientes de autoria, certo? Que é mais uma classe dos sistemas computacionais utilizados no uso da educação, certo? E esses sistemas, eles são sistemas computacionais criados para auxiliar a criação de documentos no formato hipertexto, né? Esse é um conceito muito importante sobre hipertextos, hipermídias ou hiperdocumentos, né? São sinônimos, que hoje em dia a internet é baseada na utilização de hipertextos, né? Hoje você vê na internet hipertextos, certo? Então a gente vai conceituar hipertextos, certo? Para poder futuramente a gente entender como que funciona os sistemas de autoria, certo? Hipertextos são documentos digitais organizados de forma não sequencial, certo? Então cabe esse esquema de sequencial, né? Onde as interações do aluno com o conteúdo dependem das ações e reações do aprendente, né? Então, eles são compostos por nós e links, certo? Nós é um conteúdo, um conteúdo singular, né? E os links, né? Que são pontos de interligação dos nós, certo? Incorporam som, imagens, multimídias, hipermídias na internet, certo? Características: permite aos usuários não apenas ser o leitor, mas também o escritor, né? Temos alguns exemplos como o eChat, Cursilab, blá, blá, SGA, o Hot Potatoes e o GIMP, né? Que são objetos, que são softwares utilizados para construir objetos de aprendizagem, certo? Esse objeto de aprendizagem a gente vai ver na próxima aula o conceito certinho dele, certo? Vantagens. Tem várias vantagens, né? Tanto para o professor como para o aluno, né? Incorporando um processo de responder a questão, tomar decisões, responder problemas, né? Tudo utilizando esses hipertextos, né? Inclusive, o aluno pode escolher onde ele vai, se ele tem dúvida, ele pode clicar em algum lugar e em outro lugar, certo? Né? E promover um viés construcionista e socioconstrucionista, certo? Né? Nas interações com o computador, como ferramenta de ensino-aprendizagem na sociedade com relação à colaboração, certo? Né? Agora a gente vai entrar na parte de aprendizagem socialmente distribuída, que foi a última parte dessa classificação, né? Onde trabalha mais a parte da utilização da internet, certo? A utilização dos recursos de intercomunicação, né? E interconexão propiciado pela internet, como foco no ensino e aprendizagem. Certo? O exemplo para isso são os AVAs, os SGAs, a Web 2, né, como uma plataforma, que é a utilização da web para receber, né, outros tipos de sistemas e aplicações, e as redes sociais, certo? Né? Agora a gente vai passar para o quarto item, que é os tipos de softwares voltados para a educação. Ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar alguns tipos de softwares, né, que são os tutoriais,
tipos de software, do tipo de programação, processamento de texto, uso de mídias na internet, desenvolvimento de mídias na internet, simulação e modelagem e jogos, né? Basicamente, praticamente alguns conceitos a gente já viu, né? Então a gente vai andar um pouquinho mais rápido, né? Tutoriais. Em tutoriais, são aqueles sistemas baseados em utilização sequencial, né? Em apresentação sequencial ou não, né? Hoje em dia já tá bem mais modernos com os sistemas tutores inteligentes, certo? Segue uma sequência, né? Como eu falei, né? Então, ou então o aprendiz pode escolher a informação que desejar também explorar, né? Devido à evolução tecnológica, né? Então eles melhoraram bastante, né? Hoje, um exemplo é os sistemas tutores inteligentes, né? Essa é basicamente a imagem de como é que funciona a informação, de como a informação é transmitida para o aluno, né? Ali ele vai processar, responder alguma coisa no computador. A parte de programação, né, que são softwares preparados para receber instruções e resolver problemas. Permite que o aprendiz processe a informação, transforme em conhecimento, expresse no programa de computador e veja o resultado, certo? Então é aquele ciclo, né, de organização, descrição, né, organização, que é a parte de programação, a descrição, a entrada dos dados, né, a execução e a depuração. As fases, né, como eu já acabei de falar, né, que é a descrição, a execução, a reflexão e a depuração, certo? Essa é uma imagem que mostra o conceito, basicamente o conceito, o diagrama da circulação das informações, certo? Os conceitos, as estratégias, a depuração e por aí vai, né? Processamento de texto, que é um outro software, né? Software para manipular textos. Ok? O uso de mídias na internet, né? Feito utilizando diferentes tipos de mídias prontas, som, imagens e vídeo. Não há muita diferença entre os tutoriais, somente o fato de combinar outras mídias e a escolha proposta pela aplicação. Então o aluno é que passa a fazer alguma coisa, né? Apesar de ser bem parecido com a parte tutorial. Essa é a representação gráfica dela, certo? A pessoa escolhe uma opção, executa, reflete, né? Abstrai o que é necessário, né? Depura essas opções. Ok? Desenvolvimento de mídias na internet, né? O aprendizado desenvolve um projeto e representa-o em termos de multimídia, né? Esse aqui o aluno participa mais ativamente, né? Então ele cria essa parte, desenvolve alguma coisa, utilizando essas mídias. Aqui é a representação gráfica dela, né? Simulação e modelagem, né? É composto por modelos e simulações, como a gente já viu. Certo? Jogos, são softwares com características tutoriais e de simulação aberta. Em geral, o objetivo é decifrar, desafiar e motivar o aprendiz, né? Então, são jogos, né, como todo mundo conhece, né, utilizados para que o aluno possa interagir, né, de várias formas, né, com o objetivo, a fim de que ele fique motivado para aprender algum tipo de tarefa. Né? E para refletir, a gente pode pensar em qual o papel do computador na educação, né? O uso do computador, será que o uso do computador simulado às práticas tradicionais, né, relacionados à teoria de Skinner, são efetivos na promoção da concepção e no desenvolvimento da aprendizagem? Será que o aluno, alguns alunos, dependendo da forma que o aluno aprende, será que isso é válido? Eu acho que também é válido, na minha opinião, né? E utilizar como uma concepção mais construcionista, que seria o computador sendo utilizado como uma ferramenta pelo aluno, a fim de buscar o aprendizado a partir da ação e da reflexão, do planejamento, da execução, da reflexão e da depuração, certo? Então é isso. Muito obrigado e bons estudos.